Entrevista. Pois é, o Bate-Bola Nacional, na verdade, a Rádio Nacional que sempre destacou e valorizou o futebol do Rio de Janeiro, mas hoje temos um convidado muito especial. Há um bom tempo eu gostaria de tê-lo aqui conosco, participando. Vamos lá então, boa tarde, presidente Rubens Lopes, 12h40 ao vivo com a Rádio Nacional do Rio, Rádio Nacional de Brasília. Tudo bem, presidente? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvinte internacional. Tá tudo bem, graças a Deus. Tudo calmo para a última rodada do Campeonato Carioca nessa sua primeira fase? Tudo acertado? Estádio de Los Lários, todas as acomodações prontas e outras coisas mais? Tudo ajustado, tudo ajustado, e eu espero que calmo fique em todos os jogos da rodada. Presidente, a Federação do Rio sempre envolvida em polêmicas nos últimos tempos, né? A próxima rodada será divulgada já no domingo, acredito eu, né? Logo ao final da rodada de domingo. E a dúvida que todos têm, quem joga no dia 9, presidente? Olha, isso já vamos depender do resultado da rodada e do interesse da televisão, né? A televisão que vai nos informar qual partida que ela quer que tenha no meio da semana, em função da sua grade, etc. Então, nós dependemos primeiro da colocação de cada um, e que só vamos saber isso no final do domingo, e depois da informação da televisão. Mas já no domingo sairá o jogo ou os jogos do meio de semana. Presidente, uma coisa que a gente tem reparado, não só no Campeonato do Rio, mas também em outras competições estaduais, é a questão que havia ou há o Estatuto do Torcedor, com essa previsão sempre de marcação de jogos com 10 dias de antecedência. E nesse não, 72 horas. 72 horas. Ah, não são mais 10 dias? Não, 72 horas. O que eles têm que... Quando pede a transferência, a mudança de um jogo, é que nós pedimos que isso seja feito com essa antecedência, que é para você providenciar toda a logística. Mas o Estatuto do Torcedor exige que as partidas sejam determinadas com 72 horas de antecedência, que os ingressos já estejam à venda com essa, mas admite também, inclusive, em caso de classificação, com 48 horas. Há a excepcionalidade quando se trata de partidas que determinem classificação, que possam acontecer com 48 horas. A novidade nessa temporada 2016 foi o surgimento dessa primeira liga, que tem causado aí talvez as maiores discussões no noticiário, especial aqui no Rio de Janeiro. É possível, presidente, haver um consenso, talvez ainda esse ano, entre as federações envolvidas e os clubes da primeira liga? Veja, Sérgio, o que precisa ficar bem claro é que a primeira liga, desportivamente, ela não existe. Ela existe como uma personalidade jurídica, mas ela não foi reconhecida pela CBF e, consequentemente, no ordenamento desportivo, a liga é inexistente, ela não existe. Atribui-se esse nome por uma questão de semântica, alguém está querendo dar o nome que quiser, mas, de forma legítima, sob o aspecto desportivo, a liga é inexistente e a competição é inexistente. Ponto. O que foi mais ou menos convencionado e conversado é que jogos amistosos seriam permitidos desde que esses jogos amistosos não colidissem com nenhuma data de qualquer competição estadual. Estou falando especificamente aqui no Rio de Janeiro, claro. Dom, vamos lá então, desculpe, presidente, é questão da telefonia celular, mas o senhor falava que uma competição é amistosa, então não pode haver o choque de datas. E eu acho que o senhor ia falar do Grenal, que vale pelos dois. Uma coisa assim, mas isso é uma convenção que eles lá fizeram por conta deles, nós não temos como interferir nisso, isso é questão de acordo. Você tinha colocado se haveria possibilidade de um acordo entre as federações e os clubes. O que ficou decidido, inclusive pela Assembleia da CBF, para 2016, chance nenhuma de ter qualquer reconhecimento de liga ou coisa assim. Mas que para 2017, isso já foi admitido. A CBF deve colocar no seu calendário. Nós, mesmo no Rio de Janeiro, já admitimos isso. Já o Conselho Arbitral, a Assembleia Geral, melhor dizendo, já inclusive traçou os requisitos para que um clube do Rio participe em qualquer competição interestadual, e sendo aí uma liga XYZ, Rio, Minas, Sul, Minas, o nome que eles queiram dar, o Rio
clubes do Rio de Janeiro devem participar, observados os critérios que eles mesmos estabeleceram. Eles, de clubes do Rio, estabeleceram. Então, para 2017, eu acho que a coisa vai ser um pouco mais tranquila. Primeiro que existe tempo mais do que suficiente para você equacionar aí as competições, para você se programar, e vai entrar no calendário oficial da CBF, vai ser gerenciada pela CBF, a exemplo do que acontece na Copa do Nordeste. É mais uma competição que existe aí prós e contras. Os atletas reclamaram que os clubes que estavam jogando demais, e aí eles resolveram inserir mais uma competição, mas paciência. Havendo acordo, havendo aí um consenso, eu acredito que isso não trará nenhum problema para 2017. Mas a dificuldade é aí 2016, e aí para 2016 é que está havendo uma polêmica, mas é bom que se esclareça. A liga não existe, a competição não existe, a competição não está autorizada, a competição não é reconhecida, e a prioridade não é ela por causa disso. A prioridade são os campeonatos estaduais. A prioridade é o calendário que já tinha sido aprovado, a prioridade é a competição estadual. Antes do início da competição estadual, nós não criamos nenhuma dificuldade. Todas as partidas amistosas que foram solicitadas, nós autorizamos com um único requisito, com uma única exigência, de que o sindicato dos atletas liberassem essas datas, nada tivesse a opor, uma vez que era no período período preparatório, e que tantos atletas aí brigaram, que queria, após as férias, um período longo de preparação, uma pré-temporada mais do que suficiente para que os atletas tivessem aí, após um repouso, um condicionamento, uma preparação adequada. Como um jogo amistoso que fosse nesse período, nós entendemos que deveríamos ouvir os atletas em função do que eles estavam reivindicando há algum tempo. Presidente, assim fizemos, e o sindicato colocou lá as suas condições, e uma vez que elas não foram transgredidas ou que elas foram cumpridas, nós também liberamos. Tanto que aí os clubes todos jogaram. O Volta Redonda jogou em Minas, o Macaé jogou um torneio em Minas, o Fluminense foi para os Estados Unidos jogar lá jogos amistosos, uma competição, o Flamengo foi jogar no Ceará, jogou em Pernambuco. Então, não criamos nenhuma dificuldade. Agora, em relação ao campeonato estadual, também chegamos a um consenso de que, vez que partidas amistosas não coincidam com datas do campeonato estadual, nós temos aí autorizado. Nós temos efetivamente autorizado que isso aconteça. Presidente, no segundo semestre não, mas logo depois do campeonato estadual começa o Brasileirão. O Vasco tem o seu estádio, o Botafogo deve jogar também em São Januário, o Campeonato Brasileiro, mas Flamengo e Fluminense pleiteiam jogar em outras praças, e o Flamengo especificamente em Brasília. Como é que está essa negociação? Veja, eu não coloco nenhum obstáculo para isso. Já aconteceu, aliás, nos últimos 3 anos, o Maracanã ficou parado um bom período, o Engenhão ficou parado um bom período, e todas as vezes que os clubes pediram para jogar fora do estado do Rio de Janeiro, nós também não teríamos dificuldade. Existe uma matéria que é disciplinada no Regulamento Geral das Competições da SBF, né? Caiu de novo. O presidente Rubens Lopes está em trânsito, vamos tentar novamente, mas pelo visto, Jorge, ele autoriza. Vamos saber como é que será essa autorização, né? Porque o que eu estava pensando aqui, a cada vez mais a necessidade de se encontrar essa saída. Então o presidente é inteligente, ele sabe muito bem aonde ele pode se fixar no próprio regulamento, na filiação dos clubes, e sabe também da importância que tem para Flamengo e Fluminense jogarem num estádio que possa receber mais gente. Inclusive, Bocage, nós tivemos o Fla-Flu do Campeonato Carioca jogado em Brasília. E foi feito uma coisa, foi a primeira vez, né, que isso aconteceu. Então, o Botafogo e o Fluminense também jogaram em Cariacica. Em Cariacica também, né? Então são coisas que vai chegar. Eu queria até depois, se der para falar, porque a gente tem problema de telefonia móvel, eu vou te contar. Saber da avaliação, né, do presidente em relação a essa primeira fase do Campeonato Carioca, né? E depois, porque não tem o Maracanã, não tem
E os clássicos daqui? Né? Tirando o Vasco, que tem o seu estádio, como é que vocês vão disputar também nos clássicos, né? O Fluminense, Fla-Flu, principalmente Fla-Flu, né? Realmente agora parece que a telefonia móvel não vai mais nos permitir contato com o presidente Rubens Lopes. A gente estava falando exatamente da questão envolvendo Flamengo e Fluminense de jogarem, provavelmente em Brasília, no Campeonato Brasileiro. A gente tenta, pelo menos, concluir a entrevista até para a gente se despedir do presidente, que foi tão solícito com a gente. Mas, enfim... Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar. Sérgio do Boccagi. De volta com o Bate-Bola Nacional, 1:01 agora ao vivo na Rádio Nacional do Rio, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões. Na primeira meia hora, a gente estava conversando com o presidente da Federação do Rio, Rubens Lopes, quando a ligação caiu, não conseguimos só agora o contato, presidente, e a gente falava, aliás, desculpe mais uma vez aí, obrigado pela sua atenção, a gente falava sobre a questão de Flamengo e Fluminense quererem jogar em Brasília e o senhor dizia que a Federação nada tem contra isso, e aí caiu a ligação. Primeiro, Sérgio, deixa a gente aproveitar aqui a chance para dizer aos ouvintes que o problema não é com a rádio, o problema é com o meu celular. Eu sei, o problema do seu celular, não, da telefonia, né? O problema é com o meu celular, o sinal some, desaparece, em determinados lugares não perca. Mas em relação à pergunta que você tinha feito, né, sobre qualquer clube do Rio de Janeiro jogar fora do Rio. Isso, de uma forma inédita, esse foi o primeiro ano que um jogo do campeonato estadual, aliás, 2 jogos do campeonato estadual, foram realizados fora do estado do Rio de Janeiro. Né? Isso em função aí da dificuldade que nós temos de estádios. Né? Sem o Maracanã, sem o Engenhão. Isso foi por proposta até da própria federação. Nós, os clubes entenderam essa proposta e colocaram no seu regulamento a possibilidade de que os clássicos pudessem ser realizados fora do estado do Rio de Janeiro. Teve um motivo, isso aí teve um motivo, não poderiam nem ter admitido essa hipótese, mas foi em função de um termo de cooperação técnica que nós assinamos, que nós fizemos com o Rio 2016, com o comitê, né, pessoal do Rio 2016, por intermédio do general Marco Aurélio, e para que esses jogos viessem a ser realizados nas arenas que vão ser utilizadas para as Olimpíadas, que no futebol não acontecerá só no Rio de Janeiro, e em contrapartida, ele assumiu um compromisso que nos daria o Engenhão para as finais. Então podemos ter as finais como evento teste. Como exemplo, exatamente, como evento teste do Engenhão, da Arena, né? Do Engenhão, um evento teste da Olimpíada, onde os finais seriam realizados lá. Em função de nós termos permitido que jogos clássicos fossem realizados nas outras arenas, também eventos teste para eles lá. Então eu acho que houve aí acho que um bom senso, né? Todos saíram ganhando, os clubes ganharam porque tiveram a sua arrecadação melhorada, jogando aí em outros estados, jogou em Cariacica, o Botafogo e Fluminense, cada um deles recebeu uma cota livre de R$200 mil. O jogo já em Fluminense e Flamengo, com mais apelo, jogou em Brasília e já receberam cada um uma cota fixa, foi R$1,5 milhão limpo para dividir para esses clubes. Então, isso serviu, melhorou a arrecadação, nos deu a possibilidade de termos as finais no Engenhão aqui no Rio de Janeiro, serviu como uma forma de você nacionalizar, né, as marcas aí de Flamengo e Fluminense, são mecanismos de nacionalização dessas marcas, e se aconteceu isso no campeonato estadual, não haveria motivo nenhum para que também não pudesse acontecer, não possa vir a acontecer no campeonato brasileiro. Presidente. Agora, dentro daquilo que existe, as normas, dentro do que preceitua o Regulamento Geral das Competições da CBF, que já disciplinou isso, dentro do que estabelece o estatuto, e cumprido isso, eu não vejo não vejo motivo para que você não permita isso.
Então, cumprido rigorosamente aquilo que a norma manda, não haverá dificuldade. A única, talvez, dúvida que eu tenho é se realizar todos os jogos fora do estado do Rio de Janeiro não vai causar uma dificuldade para o próprio clube, porque aí é só viagem. O Fluminense parece que não vai fazer isso. O Fluminense parece estar em entendimentos com o América e vai ter vai usar o estádio do América como base para os jogos do Fluminense. E aparecendo as oportunidades ou outros jogos que compensem a saída do Rio, aí o Fluminense sim sairá. Mas em princípio ele vai fazer base no estádio do América. E o que eu acho que é uma coisa até razoável, porque já imaginou você jogar 38 rodadas fora. Viaja, volta, viaja, volta, viaja, volta. Presidente, presidente, a gente está com a ligação mais ou menos, então eu gostaria de fazer só duas perguntas bem rápidas. Uma, numa entrevista do presidente do Vasco, Eurico Miranda, ele admitiu que no ano que vem o Campeonato Carioca pode ter 12 clubes. É possível? Essa é a intenção da federação. Essa é a intenção da federação de criarmos mecanismos para que a fase principal do campeonato, do campeonato tenhamos 12 clubes. Ok. E a outra questão, esse ano a Rádio Nacional faz 80 anos. Podemos oficializar a parceria? Já estou esperando você e o pessoal da Nacional, a federação, para nós ultimarmos aí os preparativos e formalizarmos a história toda. Eu não vejo nenhuma dificuldade. Repito, isso já aconteceu com outras duas emissoras, aconteceu com a Tupi, aconteceu com a Globo. Não tem porquê de não acontecer com a Nacional. Então tá certo. Presidente Rubens Lopes, vamos nos encontrar na próxima semana, vamos formalizar isso. A Rádio Nacional completando 80 anos e terá muito orgulho em ser parceira aí da federação no complemento aí na premiação do Campeonato Carioca do Rio de Janeiro. Um grande abraço, presidente. Um abraço, sucesso aí no fim de semana e obrigado pela sua recepção a nós. Eu que agradeço o espaço.